A Total Lubrificants USA Incorporada é fabricante dos lubrificantes Clean Mold e de outros produtos de tratamento usados há mais de 60 anos na indústria mundial de produção de embalagens de vidro. O nosso maior objetivo é o de fornecer sempre produtos e serviços técnicos da mais alta qualidade. A Total Lubrificants oferece uma gama completa de produtos para todo tipo de aplicações, desde lubrificantes a tratamentos de superfície a quente e frio. Tudo o que a indústria de vidros necessita, desde tesouras até às arcas. Nesta apresentação, tentaremos demonstrar um método que recomendamos para a melhor aplicação dos compostos para lubrificação Clean Mold. Estas recomendações são baseadas em anos de experiência e também nas opiniões de nossos clientes em todos os países do mundo onde há uma fábrica de produção de embalagens de vidro. Gostaríamos de lembrar algumas regras básicas e fundamentais sobre o uso do escovilhão ou tocha e sobre a segurança, que com certeza o poderão beneficiar na sua operação, facilitando o seu trabalho e melhorando significativamente a produtividade. O nosso objetivo é ajudá-lo a conseguir a maior vantagem, o melhor desempenho e o melhor benefício ao usar os nossos produtos. Os produtos lubrificantes Clean Mold são conhecidos em todo o mundo pelo seu desempenho, qualidade e valor. As fábricas de vidro beneficiam destas vantagens, conseguindo uma elevada qualidade na produção de embalagens e uma mais eficiente produtividade. Para além da gama Clean Mold, a Total Lubrificants oferece uma vasta gama de produtos de cobertura e de lubrificação para todos os processos a quente, desde as tesouras até a arca. Os nossos lubrificantes para as tesouras permitem uma elevada relação de diluição, permitindo assim às fábricas de vidro um custo muito baixo por litro da emulsão. Estes lubrificantes oferecem uma excelente proteção contra a corrosão e prolongam a vida das lâminas das tesouras, ao mesmo tempo que reduzem as marcas das tesouras, mas assegurando sempre um excelente arrefecimento e lubrificação. A nossa gama de produtos Glass Flow permite a lubrificação de um sistema de entrega sem a formação de resíduos ou depósito nas scoops e sem deixar marcas ou resíduos na gota. Os nossos produtos reduzem o coeficiente de fricção entre a gota e o equipamento de alimentação, o que permite a carga da gota aos moldes de principiar de forma fiável e pontual. Para facilitar a carga da gota ao molde de principiar nas especificações e tempo requeridos, oferecemos coberturas de base epóxi, que são aplicadas no sistema de alimentação antes da sua entrada em funcionamento. As coberturas de entrega são compatíveis quer com produtos à base de petróleo, quer com produtos à base de água, que são usados para facilitar a entrega, em todas e cada uma das entregas. Os produtos lubrificantes Clean Mold são usados para lubrificar os moldes de principiar. Os produtos Clean Mold asseguram uma excelente lubrificação, desmolde e longevidade do equipamento de molde. Temos vários produtos para diferentes tipos de processos de produção, mas os nossos mais populares produtos são ainda o Clean Mold 170 e o Clean Mold 197. A Total oferece produtos especiais para lubrificação das marizas, moldes e placas de fundo. Alguns produtos destinam-se a aplicações específicas, tais como o processo de boca estreita soprado, Narrow Neck Press and Blow, moldes de bronze, embalagens para produtos farmacêuticos, etc. Os nossos produtos de tratamento a frio asseguram uma excelente lubricidade, resistência à abrasão e boa aderência do rótulo. A Total também produz um lubrificante à base de grafite para as correntes dos tapetes, para permitir o movimento das garrafas recém-fabricadas da máquina até a arca. Fabricado com uma base aquosa e contendo micropartículas de grafite, é fornecido pronto a ser usado facilmente. Então, por que é necessário lubrificar? Usamos o lubrificante para ajudar no processo de fabricação e manter o funcionamento da máquina. Se a afinação da máquina fosse perfeita e pudesse manter-se assim, provavelmente não seria necessário o uso do escovilhão, mas visto que não o é, é necessário usar o escovilhão para manter a máquina a funcionar. O que faz o lubrificante? O uso do lubrificante promove a lubrificação, permitindo que o vidro se mova entre os moldes de principiar, marizas e moldes sem distorção. O uso do lubrificante também permite que o vidro se solte, evitando assim que ele agarre ao metal do molde. O uso do lubrificante permite regular a transferência de calor, formando uma barreira térmica entre o vidro e o metal. Uma gota de vidro a 1150 graus centígrados é transformada numa garrafa a 425 graus centígrados.
E, finalmente, a lubrificação ajuda na eliminação de defeitos. Embora o uso correto do escovilhão elimine defeitos, por outro lado, o seu uso impróprio pode às vezes causar defeitos. É por isso que o uso correto do escovilhão é extremamente importante. Uma vez que o produto é aplicado manualmente, o uso do escovilhão é uma grande variável no processo da formação da garrafa. No entanto, o uso do escovilhão pode causar um significativo impacto, tanto positivo quanto negativo, na produtividade. O objetivo desta apresentação é demonstrar o que acreditamos ser o método mais adequado de aplicação do escovilhão. Acreditamos que as nossas recomendações sobre o uso do escovilhão podem ajudá-lo a maximizar a produtividade. Isso irá promover um uso mais eficiente do Clean Mold e ajudará a atingir, de uma maneira geral, o melhor resultado possível. É muito importante aplicar o escovilhão de maneira uniforme, de turno para turno, porque acreditamos que quando a lubrificação é feita da mesma forma, o resultado final será o mesmo. Sabemos que muitos operadores devem pensar: mas eu já sei como usar o escovilhão e já não existe mais nada para aprender sobre isso. É verdade que vocês já sabem como usar o escovilhão corretamente e como fazer garrafas. Mas nem todos lubrificam corretamente e nem todos os operadores o fazem do mesmo modo. Nós acreditamos que o escovilhão usado de forma correta e da mesma forma de um turno para outro permite melhorar a produtividade significativamente e ainda facilitar o seu trabalho. O que são os compostos para lubrificação e como funcionam? Esses compostos são feitos à base de grafite, óleo de petróleo, enxofre, aditivos adequados, surfactantes ou tensoativos e agentes de suspensão. A grafite faz a maior parte do trabalho. Ela é o filme lubrificante sólido que se deposita na superfície do molde, proporcionando lubrificação para fácil desmolde. O óleo de petróleo é só um meio de transporte que possibilita a deposição da grafite. O óleo queima e nada tem a ver com a lubrificação. O enxofre é adicionado para evitar sedas. Os ligantes fazem aderir a grafite no molde. Os surfactantes, agentes tensoativos, umidificam a alta temperatura, já que para uma boa aderência é preciso uma boa umidificação. E os agentes de suspensão previnem que a grafite se deposite no fundo do tambor. Para um resultado uniforme, é necessário um produto uniforme. Para isso, o produto puro deve permanecer em temperatura amena, longe do sol e armazenado em temperatura abaixo de 50 graus centígrados. Não misture diferentes produtos, não os aqueça nem os dilua. Ao colocar a grafite no molde, você controla para onde ela vai ou não vai. Saber usar o escovilhão é uma arte. E você, o operador, deve saber onde usar e como usar. E sabendo disso, pensamos em algumas regras básicas fundamentais sobre o uso do escovilhão e que acreditamos poderem beneficiar a todos. Vamos falar do escovilhão. Como se prepara o escovilhão? Você pode prepará-lo embebendo em óleo mineral. Uma vez que o escovilhão está embebido de óleo, o lubrificante irá penetrar nas fibras mais rapidamente. Os escovilhões devem ser 100% algodão. A ponta do cabo deve estar cuidadosamente protegida e deve apará-lo para que encaixe bem na cavidade do molde. O tamanho ideal para o escovilhão deve ser de aproximadamente 1,5 vezes o diâmetro do molde de principiar, na altura de entrada da gota. Recomendamos um escovilhão para cada 5 ou 6 secções. Assim, se você está a trabalhar numa máquina de 10 ou 12 secções, necessita de pelo menos 2 escovilhões. Isso faz com que não precise recarregar o escovilhão durante o ciclo de lubrificação. E lembre-se, se o Clean Mold estiver muito quente ao tocá-lo, estará também muito quente para usar. A bandeja do escovilhão tende a ficar bem sujo e a sujidade pode aderir ao escovilhão e transferi-la para o molde de principiar. Esta contaminação pode causar defeitos nas garrafas. Recomendamos o uso de um local apropriado para o escovilhão. Isso oferece vantagens como um mecanismo para escorrer o escovilhão, um local para o pendurar, o que também ajuda a evitar o desperdício do produto. A Swap Station, ou bandeja, deve comportar 2 produtos, um para os moldes de principiar e outro para as marizas. A caixa deve ser removível para facilitar a limpeza. É importante limpar a caixa pelo menos uma vez ao dia ou quando necessário. Vamos falar sobre a nossa recomendação de procedimento para a aplicação do escovilhão. Recomendamos que seja seguro paralelamente ao molde ou à cavidade do molde e utilizado sempre de cima para baixo. Isto é muito importante. Muitas pessoas pensam que se deve esfregar o molde ou empurrar com força. Muito pelo contrário. Recomendamos usá-lo suavemente na direção de cima para baixo. Passe com cuidado e precisão. Não tenha pressa.
e alterne os ciclos, começando cada vez numa secção diferente. Isso fará com que a distribuição da grafite sobre o contramolde e as cavidades do molde sejam uniforme. Recarregue o escovilhão após o ciclo, enquanto ele ainda estiver quente, pois assim a grafite pode penetrar de forma mais eficiente. Depois de usar o escovilhão, deixe-o pendurado, porque assim o composto permanece bem distribuído e o excesso pode escorrer. Cada vez que usar o escovilhão, está a colocar uma camada de grafite no molde. O vidro fundido provoca o desgaste da cobertura formada anteriormente num período de 15 a 30 minutos, dependendo da velocidade da máquina, do peso da garrafa e da abrasão do vidro no revestimento. Ao usar o escovilhão, você aplica uma camada uniforme de grafite no contramolde ou cavidade do molde. Se você usar um escovilhão muito molhado, a grafite não irá aderir e pode sujar as garrafas, causar efeitos de pelo de laranja ou outros defeitos. E é por isso que enfatizamos: um escovilhão seco usado com mais frequência é melhor que um escovilhão molhado usado com menos frequência. Nós já falámos do modo de usar o escovilhão de uma forma geral. Gostaríamos agora de explicar detalhadamente como usá-lo nas marizas, nos moldes de principiar e nos moldes de acabar. O escovilhão deve ser aplicado nas marizas para lubrificação e fácil desmolde. Recomendamos dobrá-lo para que o metal não encoste nas marizas. Tome cuidado para não arrastar o escovilhão entre as marizas. Arrastar os escovilhões pode espremer o óleo e a grafite, fazendo com que eles corram para o bico, como são. Passe o escovilhão nas marizas, encostando suavemente na superfície da mariza com o escovilhão seco. Passe primeiro nas marizas e depois nos moldes de principiar. Quando o lubrificante das marizas salpica para os moldes, pode aquecer algumas áreas e assim causar algum defeito. Passar o escovilhão nas marizas, após ter passado nos moldes, ajuda a limpar qualquer salpico que possa ter caído nas marizas. O escovilhão nos moldes de principiar deve ser utilizado basicamente para lubrificação e também para fácil desmolde. Usar o escovilhão nos moldes de principiar facilita o carregamento da gota de vidro e a cobertura de grafite permite que a gota deslize facilmente pela cavidade. No processo soprado-soprado, recomendamos passar o escovilhão da zona de carga para baixo. Se o escovilhão for passado muito na parte de cima, dá origem a fundos finos e mau carregamento. No processo prensado-soprado, recomendamos passar o escovilhão da entrada do contramolde até ao gargalo. No processo prensado-soprado, boca estreita, também recomendamos passar o escovilhão do tampão até ao gargalo. Se passar o escovilhão até muito embaixo, pode afetar a maneira como a gota entra e assim causar estouros ou encravar a máquina. E finalmente, você usa o escovilhão nos moldes para desmoldar e lubrificar um pouco. Recomendamos aplicar nos topos, ombros, gravuras e na base dos fundos. Lembre-se sempre de usar um escovilhão seco. Para moldes com gravuras e situações onde seja necessário um produto extremamente limpo, a Total tem disponíveis produtos sem grafite que o podem ajudar na sua produção. Os benefícios do uso correto do escovilhão são: aumento da produtividade, redução do número de defeitos e aumento do tempo de vida útil do equipamento de molde, além de facilitar muito o seu trabalho. A comunicação também é muito importante. É vital que cada operador comunique entre si e com a equipa que vai substituir. O objetivo é manter a regularidade na aplicação do escovilhão de turno para turno. Se todos os operadores aplicarem o mesmo escovilhão da mesma forma, será conseguida uma temperatura constante, uma carga constante, uma distribuição uniforme do vidro. Se os operadores passarem o escovilhão de maneira diferente, poderá ocasionar uma alteração térmica ou mecânica no molde de principiar. Isso pode ocasionar o aumento de defeitos e uma redução na produção. E pode ser que leve muito tempo para ser devidamente corrigido. Lubrificação uniforme, produção uniforme. A segurança é do interesse de todos. Além de seguir as regras de segurança de cada fábrica, também recomendamos usar óculos de segurança, protetor auricular e roupas protetoras. Não se distraia. Preste atenção ao que está a fazer. Nunca vire as costas para a máquina e use as funções de segurança presentes na sua máquina. Concluindo, máquinas várias substituíram o trabalho manual em várias áreas, exceto na lubrificação de moldes. E é por isso que a Total Lubricants USA Incorporada desenvolveu este método de aplicação do escovilhão.
Baseado nas opiniões de operadores de todo o mundo, este método foi projetado para o ajudar a fazer o seu melhor, misturando ciência e a arte de fazer vidro, porque lubrificar é uma arte. Obrigado por nos ter disponibilizado o seu tempo para assistir a esta apresentação.